Oi pessoal, eu sou o Lucas Leite e esse é mais um episódio do Em Dupla com Consulta. Dessa vez, sem dupla. A Fernanda tá viajando, ela é muito chique, ela foi para Lisboa, foi conhecer o fado português e me deixou aqui com a incumbência de gravar esse vídeo pra gente não ficar sem, pra vocês não ficarem sem a gente nessa segunda-feira pós-carnaval. Então, vocês vão ver que a gente não vai falar de um tema necessariamente de política internacional, até pra gente dar uma pausinha, dar uma descansada, né? Carnaval tava aí. Mas na quinta-feira a gente vai fazer essa troca, então a gente volta a falar de política internacional e a cultura pop fica pra segunda-feira, tá certo? Aproveita que você tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte esse vídeo e os demais, deixa seu comentário, compartilhe com os amigos e curte a gente nas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo. As minhas, as da Fernanda e as do canal. Hoje eu vou dar umas dicas de jogos que eu adoro. Um jogo de computador muito ligado a relações internacionais, vocês vão perceber isso, e outros vários jogos de tabuleiro, que é uma paixão que eu tenho muito grande, que eu tenho desde criança, sempre gostei de jogos de tabuleiro, sempre joguei bastante. Meus amigos, inclusive, nunca gostaram muito de jogar War comigo lá em Minas, né? Chateadíssimo com isso, porque eu sempre amei jogar War, igual todo internacionalista. Mas aqui em São Paulo eu descobri vários amigos que são também apaixonados por jogos de tabuleiro, eles adoram. Inclusive a gente tem um clube, né? O clube de Catan do Marcel, meu amigo que já veio aqui, né? Do Gay Nerd, do canal Gay Nerd. Aproveita e já segue ele lá pra você aprender várias coisas relacionadas a isso também, de cultura pop, cultura gay, LGBT e de jogos também. Então aproveita, se você tiver interesse em jogos, se você gosta, inclusive eu acho que é uma boa metodologia para aprender relações internacionais, para aplicar algumas das coisas que a gente aprende em aula, esse vídeo é pra você vai gostar bastante. Então o primeiro jogo é um jogo de computador que eu adoro, que é o Civilization 6. Nesse jogo, igual o nome já diz, você assume uma civilização do começo, lá na idade da pedra, tem que começar descobrindo as primeiras tecnologias, começar a desenvolver as cidades, construir porto, construir escola, construir universidade e tal, para ganhar recursos que vão te ajudar a se desenvolver no jogo. Além disso, você tem que lidar com a questão das outras civilizações. Não é um jogo solo, você pode até jogar sozinho, mas não tem a mesma graça. Você vai ter que lidar com a questão da diplomacia, da guerra, das alianças. É sensacional. E tem questão dos recursos. Você precisa de petróleo, precisa de carvão, precisa de ferro, precisa de muita coisa para poder conseguir construir aquilo que você vai eventualmente buscar durante o jogo. Nesse sentido, o jogo é sensacional e é a 6ª versão dele, que já vem de muito tempo. Talvez se você tenha jogado lá atrás, no Super Nintendo, a versão 1 ou 2, uma coisa assim, o 3 já foi para computador de uma forma mais evoluída, mais moderna, o 4 e o 5 já foram muito melhores, o 6 é sensacional, é o melhor jogo da franquia até agora. E acabou de sair a expansão do jogo, Gathering Storm, que tem tudo a ver com aquecimento global, olha que genial. Agora você tem que cuidar também para que as suas cidades não sejam engolidas por causa da elevação dos mares. E tem tudo a ver com o que você produz, com a poluição que você gera. Olha que legal, muito interessante. Para quem gosta de jogar com o Brasil ou tem interesse, existe a tal da civilização brasileira, ela tá lá. Eu não gosto muito da representação que escolheram, que foi Dom Pedro II, mas pensando bem, quem que a gente tem, né, do período moderno que poderia ajudar a gente, republicano? Não sobrou muita gente legal. Então, deixa assim, vamos fingir que tá tudo bem. Minha segunda dica pra frente vão ser jogos de tabuleiro. E a primeira que eu vou dar pra vocês é de Catan. Catan é um jogo que eu amo. Essa aqui, inclusive, a expansão é do meu amigo Fontanelli, da Bicha Bruxa, que já veio aqui também. Vai lá, se inscreve no canal dele. E esse jogo é um jogo que você tem que colonizar uma ilha. Essa aqui é a expansão Cidades e Cavaleiros, Cities and Knights. Mas a versão original, a primeira de todas, é a melhor para começar o jogo. Que você começa a pegar as manhas, pegar as dicas, começa a desenvolver a lógica, né, do jogo em si. Que é um jogo muito simples, é um jogo de alguma forma colaborativo. Você tem que trocar recursos, que são madeira, barro, ferro, ovelha e trigo, para tentar conseguir outras cartas e também para construir as suas cidades ou aldeias. E nesse processo você vai construir cavaleiros, vai tentar proteger de uma invasão bárbara, e o mapa é super bonito, ele é super bem desenvolvido nesse aspecto de criar a ideia de uma ilha mesmo. Vale muito a pena porque ele envolve uma questão de interesse, de um pragmatismo, de fazer uma aliança, de cooperar ou não cooperar, de trocas, do valor das coisas. É genial, talvez para mim tenha sido o melhor jogo de tabuleiro já inventado. Então fica essa dica, Catan e a expansão Cidades e Cavaleiros, que para mim é a melhor expansão, apesar de ter outras também. O segundo jogo que eu vou mostrar para vocês é o Coup. Alguns amigos meus não gostam, mas eu gosto muito, eu acho muito legal. A ideia é você dar um golpe. Oi, Temer! Ops! Esse jogo, na verdade, você representa alguém numa corte de uma cidade-estado italiana. E aqui você vai tentando jogar, cada carta tem mais ou menos, vamos dizer assim, um poder, uma forma de atuar, e você vai ganhando pontos para poder dar um golpe em alguém. Ou seja, você tem que ir usando as artimanhas específicas de cada carta para atingir seu objetivo. E
E o objetivo final, obviamente, é eliminar todos os jogadores a partir de golpes que você vai dando ao longo do tempo. É um jogo interessante porque ele brinca muito com a ideia da desconfiança, com a capacidade de você gerar minimamente um laço positivo com um, negativo com o outro, a ideia de saber utilizar, portanto, as artimanhas específicas de cada um dos personagens, que é muito parecido com o que a gente vê realmente no jogo da política. Então, Coup é um jogo barato, rápido, fácil, que você encontra para comprar em vários lugares, tem na internet, e é um jogo muito divertido para quem está querendo jogar uma coisa rapidinho entre os amigos. Olha, esse não é um jogo de relações internacionais, perfil, mas eu adoro. É o jogo que eu ganho de todo mundo, obviamente, não sou obrigado, né? Meus amigos em Minas também não gostam de jogar comigo, porque eu vou ganhar deles. E aqui em São Paulo eu tenho realmente pessoas para competirem comigo, porque são pessoas loucas, megalomaníacas por tipo de informação que nem eu, que é aquela cultura geral que ninguém precisa saber. Por exemplo, a data que aconteceu tal coisa, o nome da nave de não sei o quê. Coisas aleatórias, às vezes não faz o menor sentido. Mas, geralmente para quem é de RI, é uma boa, porque mostra que você tem conhecimento geral, mas não só isso. Dá para brincar um pouco com política internacional, tem as perguntas relacionadas à história, geografia. Uma boa para brincar entre seus colegas, para ver quem está prestando atenção mais na aula do que os outros. Ou seja, eu posso começar a utilizar isso em aula e começar a aplicar essa questão dando nota. Interessante. Fica aí, fica a dica. Outro jogo que é clássico também, o War. Se eu não falasse War, vocês iam me xingar. Ah, meu Deus, internacionalista que não joga War. É porque o War e Perfil são jogos mais clássicos. Eu já falei de o Coup e do Catan, que são jogos mais modernos. E eu prefiro jogos modernos, inclusive. Nada contra. São legais, são divertidos, mas hoje em dia é meio chato achar alguém pra jogar War. As pessoas não querem jogar War, não sei porquê. Demora, mas paciência, né, gente? A vida é assim. Então, tá aí, War, um ótimo jogo para internacionalista. Inclusive a Gica, uma aluna nossa, falou que jogou esses dias usando a teoria da balança de poder e venceu. Gica, parabéns, você arrasou na vida usando teoria de RI para ganhar no War. Outro jogo que eu tenho, que eu adoro, que tem a ver com RI de certa forma, é o Ticket to Ride. Esse jogo, você vai ser um magnata das ferrovias e vai construir várias linhas de ferrovia mesmo ao longo dos Estados Unidos. Então usa um mapa originário lá de trás dos Estados Unidos, onde tinha as cidades, os grandes polos, né, os hubs de onde saíam as ferrovias e tudo mais, as grandes estações. É divertido, pode ser rápido, às vezes não, nem tanto, mas não é um jogo muito demorado. É um jogo super fácil para jogar com a família, com os amigos. Ele brinca muito com essa ideia, né, da infraestrutura, da construção dos Estados Unidos lá do final do século XIX, começo do século XX, da necessidade de construir aquelas grandes ferrovias que iam atravessar o país inteiro, do oeste a leste. Então, é uma brincadeira, né, interessante com a questão da história e vale a pena para reproduzir um pouco essa questão, Ticket to Ride. Vou falar agora de 3 jogos que vão aparecer aí na tela para vocês, mas eu não tenho, eu jogo na casa de amigos, principalmente do Marcel, né, do Gay Nerd. Um deles é o jogo de tabuleiro de Game of Thrones, que é muito legal, mas é muito difícil, muito complexo. Essa complexidade se dá porque são muitas regras, são muitos jogadores, são muitas coisas para se fazer e as coisas mudam muito rapidamente. Você tem que lidar com a questão dos bárbaros chegando, você tem que lidar com a questão das ameaças dos outros povos, dos outros lados. Pode jogar com os Stark, pode jogar com os Baratheon, pode jogar com os Lannister, tem várias dessas casas com as quais você pode jogar. E o legal é justamente brincar nisso, porque cada casa vai ser um local específico e ali você vai ter maior ou menor capacidade de atuar frente aos demais adversários. E o jogo é realmente baseado toda na lógica da desconfiança de Game of Thrones típica, das alianças, das traições, porque o tempo todo você pode fazer aliança com um lado, você pode usar recursos de outro. É um jogo muito legal, que exige um pragmatismo, uma capacidade de prever de longo prazo, de escolher onde atacar de uma forma correta, que brinca muito com aquilo que a gente estuda em estudos estratégicos de relações internacionais um pouquinho, né? Então fica a dica pra vocês. Outro jogo é Istambul. É um jogo fofinho, um jogo legal, é bem bonito o jogo, é esteticamente muito agradável. Ele é como se fosse uma reprodução das trocas comerciais que aconteciam na Istambul, né, que é uma cidade que sempre foi um complexo comercial, uma rota entre o mundo ocidental e o mundo oriental, uma cidade entre 2 continentes. Então tem muito essa lógica, quase que uma mística, né? Ou pós-colonialismo, a construção do orientalismo, da percepção do outro. Interessante a gente pensar isso. Mas é um jogo que brinca muito com a questão das trocas, do escambo, daquela ideia do grande bazar, né, onde você consegue ter acesso a tudo. E é um jogo divertido, rápido e que vale a pena você também ter na sua coleção. O último jogo desse vídeo, porque eu vou voltar a falar mais jogos pra vocês, cada dia eles encontram um jogo, e eu adoro isso que a gente sempre tem um jogo diferente pra jogar, pra experimentar. O último jogo é Resistance. Resistance é um jogo de desconfiança total, em que você é um espião ou você é da resistência.
só que ninguém sabe exatamente quem é de cada lado. Então é o tempo todo alguém tentando convencer o outro de que é ou que não é espião, porque a resistência está tentando descobrir quem não é da resistência para poder tirar do jogo. O problema é, se depois de 3 rodadas, ou dependendo da quantidade de pessoas jogando, menos rodadas, você não conseguir, e aí de fato os espiões conseguirem atacar ou fazer aquilo que eles precisam fazer, você é derrotado. É um jogo que mexe muito com a cabeça, com a desconfiança, com a capacidade que você tem de fato de conseguir convencer o outro de que você está falando a verdade, ou mesmo a sua capacidade de mentir. Vamos ver se você é bom nisso. Bom, essas foram as dicas de hoje, a gente vai voltar com mais vídeos nesse sentido, a Fernanda já volta pro próximo vídeo, não tem problema, não se espante, tá? Tá tudo bem. Então, muito obrigado para você que assistiu até aqui, aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário e a gente se vê. Até a próxima. Tchau, tchau.